Olá, esse é o Conexão. Um dos principais canais de denúncia de violações de direitos humanos no país, o Disque 100, recebeu mais de 84 mil registros de violência contra crianças e adolescentes em 2017, um aumento de 10% em comparação com o ano anterior. Além dos crimes cometidos por estranhos, esses números também incluem as agressões dentro de casa e esquentam o debate sobre como as famílias educam filhos e filhas. Há 4 anos, a Lei Menino Bernardo proibiu o castigo físico de crianças e adolescentes. A legislação ganhou esse nome em homenagem a Bernardo Boldrini, de 11 anos, morto em abril de 2014, em Três Passos, no Rio Grande do Sul. A madrasta e o pai estão presos acusados de matar o menino. Eles ainda aguardam julgamento no Tribunal do Júri. Para participar desse debate, eu chamo a Márcia Oliveira, que é coordenadora da rede Não Bata, Eduque, e a Marcela Peconic, que é educadora parental. A gente lança agora a pergunta: é possível educar só com o diálogo? Quantas vezes eu já falei pra você não ficar jogando bola na sala? Quantas vezes eu vou ter que repetir? Desculpa, mãe. Bom, filho, eu te desculpo, mas pensa bem, onde é o lugar de jogar bola? Educar sem bater dá certo. Não bata, eduque. Mãe, tô indo jogar lá fora. Uma campanha da rede Não Bata, Eduque. Pois é, tá lançado o desafio aqui no estúdio, né? E eu começo conversando aqui com a Márcia. Márcia, é possível fazer essa educação sem esse tipo de agressão física? A Rede Não Bata Eduque, ela tem trabalhado, né, com a sociedade brasileira há 10 anos e a gente acredita muito nisso. E a gente vê muitos resultados nesse processo. A partir da promulgação da Lei Menino Bernardo, que fez 4 anos agora, a sociedade ela ficou mais flexível para discutir o tema. E aí os pais já perguntam, o que é que eu ponho no lugar? E essa pergunta traz muitas possibilidades. Pois é, a gente está mexendo aqui, sobretudo, numa cultura que é muito antiga, né? Que é dessa educação baseada na punição, né, Marcela? Isso aí. Eu tenho trabalhado muito com a disciplina positiva no projeto que eu tenho em Copacabana, que se chama Espaço Corujona. E a disciplina positiva, ela fala o seguinte, que existe o caminho do meio para você educar a sua criança. Nem permissiva demais e nem rígida demais. É uma maneira de você educar de forma respeitosa a sua criança. Então, não tem por que bater numa criança, até porque a gente não bate ninguém, né? Se a gente bate num idoso, a gente é crucificado. Se a gente bate num cachorro, a gente é crucificado. Por que, então, bater numa criança, né? Pois é, você citou um nome aí de uma filosofia, né? Uma filosofia, isso. Uma disciplina positiva para as crianças, né? O que seria, se a gente fosse definir aqui rapidamente, conceitual, o que seria isso? A disciplina positiva ela é uma filosofia baseada na teoria do Adler e do Dreikurs, que foram dois psiquiatras e psicólogos. O Adler ele era contemporâneo ali do Freud e a teoria ela é toda humanista. Baseada na igualdade e na dignidade. E você ter o respeito mútuo ali com a criança, você respeita a criança e a criança aprende com você, através do exemplo, a te respeitar também. Agora, essa filosofia ela surgiu dentro do espaço acadêmico ou houve alguma experiência pessoal desses primeiros teóricos em torno dessa filosofia que fizeram com que eles botassem isso no papel e isso virasse uma... Eu vou falar da disciplina positiva, que é um livro escrito pela Jane Nelson. Eu estou te fazendo essa pergunta até com uma provocação, né? Porque a gente ouve muito assim, mas você não é pai para saber como educar uma criança e fica aí dizendo... Você ouve isso muito? Na verdade, eu acho que assim, a gente vem evoluindo, né? Desde a promulgação dos direitos humanos, e por tudo que a gente passou nas guerras, na Segunda Guerra, então, foi absurdo, né? O que o homem pode fazer com ele mesmo. E a partir disso a gente foi trazendo vários elementos, né, de ciências e também da prática. Várias organizações humanitárias, né, surgiram, né, a partir da Segunda Guerra. E a gente foi vendo o que a gente estava fazendo de errado, né, que aquilo não era possível, né, cometer tanta atrocidade quanto o ser humano. Então eu acho que veio num crescente, né, tanto no direito da criança, né, porque tem os direitos humanos, tem a convenção, tem o estatuto, então... Eu acho que a gente vem num processo evolutivo
E é por esse caminho que a gente tem que seguir, né? A gente já evoluiu, conseguiu, por exemplo, né, no passado, ninguém se metia em briga de marido e mulher, dizia que se botava a colher, né? E que era assim mesmo. E não é comum, né, a mulher apanhar no seio familiar. E aí, a partir da promulgação da Lei Maria da Penha, isso mudou. Né? E aí a Rede Não Abatedor, que por isso que a gente quis tanto que a Lei Menino Bernardo fosse aprovada, porque a gente acredita que essa lei ela é um divisor de águas também, para se discutir isso de uma forma mais concreta com a sociedade brasileira. Mas eu acho que é um processo evolutivo. Chegou a vez de proteger, de fato, as crianças. Agora, dentro da campanha Não Bata, Eduque, existe essa filosofia, ela está permeada por essa filosofia positiva de não usar a punição, o castigo físico para educar a criança. Lendo para a gente, se preparando para o programa, a gente viu que ela tem pelo menos 52 ferramentas para os pais não terem aquela justificativa de, não, eu tive que dar um tapa na criança. Não, são 52 ferramentas, a gente trabalha com as famílias, a gente oferece workshop para as famílias, tanto eu enquanto educadora parental, quanto as outras educadoras parentais que estão espalhadas por aí. E a Jane Nelson, que escreveu esse livro há uns 40 anos atrás, ela é mãe, ela tem 7 filhos, tem 18 netos, e ela só começou a escrever esse livro exatamente pelas dificuldades em relação à educação dos filhos dela. Então, é baseada numa educação respeitosa. E aí ela viu que a partir dessa prática respeitosa que ela estava fazendo com os filhos, ela trouxe essa prática junto com a teoria e fez esse casamento lindo que é a disciplina positiva, que é oferecida aí nesses workshops. Bom, eu fico imaginando, 7 filhos, 18 netos, você realmente tem que ter um bom argumento para manter a coisa na paz. E foi baseado nessa experiência que ela criou essa ideia de uma disciplina positiva. Isso. Então. O termo disciplina positiva Sim. foi ela que deu para essa teoria do Adler e do Dreyfus, que é baseada na igualdade, no respeito mútuo, na integridade. A gente fala, por exemplo, hoje em dia muito da igualdade dos gêneros, né? Mas a gente nunca parou para pensar sobre a igualdade do adulto com a criança. Então é ótimo quando ela fala, por exemplo, dos direitos da criança, né? Porque até então, historicamente falando, a criança ela não era vista. Se você parar para pensar sobre a história da criança, né? Do ser criança, né? Vamos dizer assim. E aí, de um tempo, é isso mesmo, é uma grande evolução, isso que foi acontecendo historicamente com a criança, e quanto mais a gente puder olhar, porque a gente está no canal Futura, né? E futuro são tudo a ver, adultos, né? São essas crianças, né? Então, a gente investindo numa educação respeitosa, a gente, inclusive, vai minimizar todos esses comportamentos violentos que a gente está vivendo na nossa sociedade, por exemplo. Porque a violência, ela é aprendida dentro de casa. Quando a gente está batendo numa criança, a gente está tendo atitude violenta com essa criança, entende? Agora, só para a gente entender um pouco, quais seriam essas ferramentas? Não precisa dizer 52, senão a gente vai... São várias. Mas aquelas que você julga mais importantes. A base da disciplina positiva é a firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Você vai ser firme com a sua criança, mas você não precisa ser grosseiro com a sua criança. Você vai ser gentil com ela, né, com a criança. Você vai chegar para ela e vai falar, olha só, neste momento não pode ser feito isso. Então, agora a gente vai fazer uma outra coisa. Ou então, se você não quiser colocar o não pode, porque a neurociência também fala da palavra não, você pega a criança, tira ela de cena. Então, por exemplo, a criança está dando uma birra ali no shopping, né? Que é o desespero das mães, né? Você cria uma bolha entre você e seu filho, porque muitas vezes a gente age de forma violenta com a criança, muito mais para responder ao social, que é extremamente violento, que fica te olhando assim, vem cá, você não vai agir com essa criança, não? Então, você cria uma bolha entre você e a sua criança, tira ela de cena e fala assim, vamos conversar que agora a mamãe está precisando conversar com você um pouquinho. Porque, né, esse tipo de atitude a mamãe não vai aceitar. Então, você está tirando ela de cena. E o tirar de cena é uma das ferramentas da disciplina positiva. Agora, Márcia, você participou de todo aquele processo para transformar a lei da palmada para que ela fosse aprovada. Sim. E, na época, eu me recordo, houve uma polêmica enorme, né? Porque as famílias diziam, mas uma palmada só faz bem, né? Sempre foi assim na minha família, a minha foi assim. Mas, se a gente parar para pensar, existe um certo fundamento no que se diz, gente, que é possível levar na base da conversa, né? Exatamente. Na verdade, o que se dizia na época? O que se ouvia? Na época se dizia que era uma interferência do Estado na família,
né, que o Estado não tinha direito. Olha, tem muitos mitos com relação à lei, né? Olha, agora os pais vão ser presos por educar as crianças. Não tem nada disso escrito na lei, ela tem um cunho totalmente preventivo. O que tem, ela tipifica o que é castigo físico, e o castigo na lei tá, o termo da lei é tratamento cruel e degradante, não violência psicológica, mas é a mesma coisa, porque é humilhação, ameaça, né? Tá lá tipificado que as crianças têm o direito de ser cuidados e educados em todos os ambientes. A lei não fala só do ambiente doméstico, mas também dos abrigos, das unidades de medida socioeducativa, em qualquer lugar que as crianças estejam. É o trato com o jovem, né? Exatamente. Com a criança, com o adolescente. Então, é a ideia de não usar a violência no processo disciplinatório. Né? E aí, o que a gente traz seriam que elementos? O que a gente traz, a lei propõe? Né? Se o pai ou o profissional está com dificuldade, na lei está tipificado lá que ele pode ser encaminhado para, por exemplo, cursos ou atividades como a da Marcela, ou de outras organizações, ou de serviços públicos. Né? A Rede Não Bate Edu, que a gente faz todo um trabalho, trabalha também com disciplina positiva, né? Com todos esses elementos e tenta formar formadores. A gente tem vários materiais que a gente produz, né, tanto de divulgação do tema, de como é possível, desse questionamento. Temos aqui até um material que E a gente usa muito os jovens nesse processo. De diálogos. Essas rodas de diálogo, elas são elaboradas e conduzidas por crianças e adolescentes discutindo esse tema. Né, porque a gente entende que é uma mudança cultural de longo prazo, e que se a gente trabalhar com as crianças, adolescentes e jovens, que são os futuros pais, eles terão outras ferramentas. Então, a gente acredita muito, que bom que conhecemos a Marcela, podemos nos aliar e fazer coisas juntas. Maravilha, conexão, fazendo conexões aqui, né? Isso é importante. Tem esse processo de formação, por exemplo, a gente tem formado profissionais dos CRAs, que são, agora eu esqueci o que significa CRAs, são centros de referência de assistência social. Né, que lidam com as famílias, né, para chegar na ponta. Porque imagina mudar isso num país do tamanho do Brasil. Né, então, acho que quanto mais, assim, na prática da Rede Não Bate Edu, que quanto mais a pessoa tem informação, menos ela usa da violência. A gente, no fundo, está mexendo numa cultura, né? Está mexendo em hábitos que não são de agora, né? Eu queria chamar para essa conversa, vou parar rapidinho aqui, para ouvir opiniões. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai ouvir agora a opinião do Fábio Lessa, que é pai da Luísa, que tem 8 anos. Será que ele concorda com a palmada? Sim, já dei uma palmada na minha filha. Foi uma vez realmente apenas que aconteceu. Me arrependi profundamente. Foi um momento de estresse, cansaço. Estava fora do país, fuso horário, todo mundo mal alimentado, cansado. Mas o estresse foi muito mais meu, na verdade, do que dela. Ela fez alguma coisa nada alarmante em termos comportamentais, mas que me estressou profundamente por conta do meu estado emocional, do meu cansaço e da minha falta de paciência. Eu sou contra palmada, eu não acho que seja não acho que seja um recurso, e acho que a gente pode chegar com conversa, com argumentos e com... Dá trabalho, é cansativo, mas eu acho que a gente consegue chegar onde a gente quer em termos de educação, valores, etc. Disciplina sem a palmada. Pois é, o Fábio trouxe um aspecto interessante, né? Ele falou que já deu palmada na filha, mas ali ele reconheceu que naquele momento, na verdade, ele estava dando vazão a um estresse dele, né? Um estresse dele. Isso é muito comum também, né? Muito. Na verdade, esses workshops que a gente faz com os pais. Para romper esses paradigmas, esses padrões, porque até então a disciplina, ele usou a palavra disciplina, inclusive, e a disciplina nada mais é do que você seguir um líder. E quem são os dois líderes da criança? São os pais e os professores. Então, é a partir da sua, de novo, né, a partir da sua educação respeitosa, da sua relação harmoniosa, que você está educando ali, se relacionando com a criança, que ela vai aprender, porque ela está seguindo o líder dela, tanto dentro de casa com os pais, quanto em sala de aula com os professores. E muitas vezes são os pais que estão extremamente cansados, exauridos,
Enfim, e aí perdem a paciência e depois acontece o quê? Se arrependem. Porque, na verdade, sabe que isso é uma covardia, de alguma forma, porque é um adulto batendo numa criança, né? E tem um pouco também dessa história, não sei se vocês concordam, desse jogo de poder, né? O ser humano tende a fazer essa disputa através do uso da força, né? A disciplina positiva, ela fala até da disputa de poder. Que quem é o adulto na relação saia dessa disputa de poder. Porque muitas vezes a criança está disputando poder ali com o adulto para falar, não, mas eu posso fazer isso. Na verdade, o adulto tem que internalizar, entender, não, ele não pode, mas não precisa entrar no cabo de guerra que fica entre o adulto e a criança ali. Por isso que tem essas ferramentas de você tirar a criança, ou então uma das ferramentas é ótima, é você trazer a criança, olha só, isso está se tornando um problema. Como é que a gente vai resolver essa questão? E aí você traz a criança para a solução desse problema. Então, aí você está dando autonomia, inclusive. A disciplina positiva, ela fala que, o Adler, né, ele fala isso, que é o teórico, que todo mundo quer se sentir aceito e pertencente. O primeiro grupo social da criança é a família e o segundo é a escola. E todo mundo quer se sentir aceito e pertencente. Então, a criança, muitas vezes, ela tem determinados comportamentos muito mais para chamar a atenção, porque ela quer se sentir aceita. Porque em algum momento esse pai, essa mãe não está dando atenção ali para ela na cabecinha, na interpretação dela. Então, ela vai chamar a atenção. De alguma maneira, né, tem gente que brinca, por exemplo, com um bebê que chega perto da tomada. Ele está vendo que ele está chamando a atenção do adulto. Aí ele vai e fica assim, né, com o dedinho assim. Vai assim. até o limite da paciência, ele vai. Cara, deixa eu só chamar um outro exemplo aqui. A gente vai ouvir outro pai. O Sérgio Nogueira é professor e também não concorda com castigos físicos. Nós em casa, nós não utilizamos a palmada, né? Sempre ficamos na base da conversa ou utilizando castigo caso haja alguma coisa de errado que eles possam fazer, né? E sempre tentando entrar em acordo do que deveriam, o que não poderiam fazer, tentando explicar cada uma das atitudes que eles devem tomar na vida de cada um deles. É mais ou menos o que a gente vinha conversando aqui, esse equilíbrio, né? Você queria complementar com alguma coisa, Márcia? Eu acho que assim, é bem interessante os dois depoimentos, porque traz os desafios também, né? Porque nós estamos inseridos num mundo muito complexo e a gente, né, chega muito exaurido em casa. A gente fala muito isso para as famílias, porque a gente está trabalhando o dia todo e as crianças ansiosas por nossa presença. Quando a gente chega, né, super cansado, estressado, eles querem chamar a atenção. E como que você resolve, né, tenta minimizar isso? A gente fala, principalmente para quem tem criança pequena, chega, mesmo que tenha que fazer comida, lavar roupa, passar roupa, não importa o que tem que fazer, dá 5 minutinhos de atenção que ela vai parar, porque criança pequena ela não fica muito tempo parada fazendo a mesma coisa. E ela vai colaborar com que você fique, né, faça as coisas. Ou então chama para fazer junto. Né, uma das coisas que a Rede Não Bate Eduque faz e nesse processo, mesmo que já tenha, né, instalado um processo de que se use a palmada, isso pode ser rompido. Né? E quanto mais as crianças participam, estão juntos, melhor. E na primeira infância, então, que é até 6 anos, a criança, ela quer, de toda forma, ela é bastante colaborativa e ela quer estar na presença dos pais. Então, essa é uma fase incrível para você experimentar isso. Que é se sentir integrada mesmo, né? Como a Marcela estava falando. Posso só complementar uma coisa que ela falou muito rápido? Toda criança gosta de cooperar. E muitas vezes o adulto mina isso nela, porque acha que, por exemplo, mamãe, posso lavar o copo? Isso aconteceu comigo, por isso que eu falei. Eu estou morrendo de pressa. Eu falei, tá bom. Mas muitas vezes o adulto fala assim, não, querendo não. dizer não. Ou por causa da pressa, ou por causa do medo de quebrar o copo. Mas Sim. você está dando autonomia para a criança a partir do momento que você deixa ela participar ativamente no processo do cuidado, de cooperação dentro, por exemplo, do seu ambiente. Tá certo. Vamos ouvir então uma outra mãe, a Michele Rossi, que é funcionária pública. Ela disse que a palmada não melhorou a comunicação com os filhos Daniel e Alice. Veja só. Toda vez que eu tenho que fazer alguma intervenção com eles ou castigar, primeiro deixo pensando um pouquinho e segundo, sempre converso, sempre no diálogo, sempre tentando explicar o porquê daquele castigo, o porquê daquela intervenção minha, né, da educação que eu estou passando para eles. E palmadinha nunca mais foi a minha opção, é sempre a conversa mesmo. Ainda que seja um não porque não.
ainda assim vai ser pela conversa e não pela palmadinha. Pois é. E agressão verbal? Olha, A gente está falando aqui de agressão física, punição, palmada. deixa eu trazer um relato das crianças, que a Rede Não Batedu, que em todos os movimentos, se derem uma olhada nos materiais, em todos os processos, inclusive pela luta pela lei, eles participaram. E aí eles falam muito assim, olha, quando eu apanho, né, quando passa dor física, aquela coisa assim, eu até esqueço. Mas o que dizem para mim é tão duro, quando a pessoa que me ama, né, que cuida de mim, diz que eu sou um burro, que eu não vou dar em nada, isso marca muito. E nessa caminhada, que a gente conversa isso com todo mundo, com todos os públicos, a gente já se deparou com profissionais que fazem terapia até hoje por essas, né, violências psicológicas, por essa cobrança excessiva no seio familiar na época da infância. O que é pior? Se é que a gente pode fazer uma hierarquizar, pior, né? A agressão física ela pode deixar graves marcas, né? Mas eu imagino que essa verbal também, isso pode marcar uma vida inteira, né? Exatamente. As crianças falam muito disso. E prejudicar o comportamento, né, da criança futuramente. E que tem uma influência, ainda mais dependendo do tipo de comportamento da pessoa. Né? Porque tem pessoas que elas levam mais para si, né, o que dizem para ela e outras não, né? Dão uma volta por cima e vai fazer exatamente o contrário do que estão dizendo para ela. Mas os relatos das pessoas que sofreram violência psicológica é bastante grave e é bastante difícil de superar. Na disciplina positiva, é um dos workshops, né, que a gente vai dar agora esse mês, falando sobre as crenças. Que crença que você está formando na sua criança? Porque isso que está acontecendo, é isso mesmo que ela falou, de 0 a 6 anos, é um momento ápice, assim, de tudo na vida da criança. Então, a questão do afeto, do vínculo, do amor. O projeto, onde eu idealizei esse projeto, é para a gente estar promovendo o vínculo familiar, porque você está constituindo esse eu seu, da criança, né, no caso, na sua interação com o seu ambiente onde você está inserido. Aí, voltando à questão lá, né, que o primeiro ambiente é a família. Então, que crença é essa que você está formando na vida da sua criança, que é o futuro adulto de amanhã, falando essas coisas? Você é burro, você está não presta programando pra essa pessoa, exatamente, nesse sentido. porque a criança ela começa a responder aquilo que está sendo projetado nela. E muitas vezes o adulto espera da criança coisas que a criança não tem maturidade para corresponder àquela expectativa que o adulto está projetando nela. Então, quando você é burro, por quê? Porque você não correspondeu A minha idealização. A minha expectativa, exatamente, é uma idealização que não condiz com a realidade, da maturidade mesmo da criança, né? Então, enfim, é uma questão que é importante ser dita. Bom, então, assim, se ao mesmo tempo que se eu chegar e xingar a criança, seu burro, sua burra, eu estou programando ela a pensar, a se ver dessa maneira. Exatamente. E quando eu bato nessa criança, eu também estou ensinando uma coisa para ela, né? Tá ensinando para a criança a ser violenta. Porque se meu pai, que é meu líder, tá batendo em mim, significa que eu posso bater em outra pessoa também. Por exemplo, eu tenho atendimento com mães que falam assim, mas eu bati nele porque ele estava batendo na irmã. Eu falei, mas olha só o que você está falando para mim. Como que você bate nele porque ele está batendo na irmã? Você falou isso, veio um déjà vu agora aqui na minha frente. A gente está rindo, mas tem situações que são muito graves. Eu estou rindo porque na minha família isso acontecia de maneira... A palmada acontecia, como em boa parte das famílias, não havia muito essa reflexão que se tem hoje, né? Mas realmente é isso que você falou, é uma incoerência, né? Você tá batendo, daí não pode bater, aí bate em você. Realmente não pode bater, aí tem umas questões assim que eu acho que a gente tem que entender que esse tema ele perpassa a vida de todo mundo. A maioria de nós, na sociedade brasileira, vivenciou isso, né? Ou às vezes até pratica ainda, porque foi o vivido, mas como é que a gente pode romper? Nessa trajetória da rede, a gente, né, desde que você trabalhe isso de uma forma muito respeitosa, trazendo essas reflexões, né, porque às vezes as pessoas batem, mas nunca pensaram. Uma vez teve uma pesquisa de uma universidade do Sul, que foi até aqui no Rio de Janeiro, e perguntou assim... Mas bater tem resultado? Aí uma senhora respondia, não. Então por que você bate? Nunca parei para pensar nisso, né? Ela respondeu.
Esse programa está ajudando a gente a pensar um bocado também a respeito. Na verdade, é um eterno aprendizado e momento de reflexão mesmo, para você quebrar esses padrões, esses paradigmas. O bater é muito mais fácil. O que a disciplina positiva ela fala? Ela fala que é a longo prazo. Eu sou um pouquinho... assim, porque eu consegui sentir a diferença com o meu mais velho a curto prazo. Então você vai ter que contar essa história pra gente numa próxima oportunidade, porque eu já vi que tem muito capítulo pela frente, a gente pode voltar a esse tema. E, infelizmente o nosso tempo acabou, vou ter que cortar a conversa aqui, mas foi muito boa essa conversa, esclareceu muita coisa. Só pra gente mostrar aqui, esses são materiais da rede, Não Bata Eduque. A gente também tem a página do Espaço Corujona, que é da Marcela. Quem quiser saber mais informações a respeito dessa filosofia positiva, tá aí. Esses são os canais. A você de casa, muito obrigado pela companhia aqui no Conexão Futura. Se quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.